pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Systems Talks. Sou Luiz Santiago, membro do Incose Brasil, na diretoria de São José dos Campos. Nós estamos hoje aqui com o professor Geilson. Ele é chefe do LIT, Laboratório de Integração e Testes, do INPE. E, bem, professor, primeiramente, obrigado pela sua disponibilidade, por estar aceitando, né, esse nosso convite. E, inicialmente, né, para iniciar essa nossa conversa, pedir para o senhor se apresentar, né, explicando aí onde nós estamos e né, como que foi, o senhor que é um dos... Bom, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de falar de engenharia de sistemas, de divulgar engenharia de sistemas, porque é uma bandeira que eu sempre carreguei, né, desde que eu passei a conhecer engenharia de sistemas, e já fazem 22 anos agora, este ano, né. Então eu que agradeço. Mas bom, eu sou Geilson Loureiro, em relação ao Incose, eu fui um dos fundadores, né, um cofundador do Incose Brasil, e fui o primeiro membro brasileiro do Incose em 1996, e a partir de 2012, de 2012 a 2014, fui presidente do Incose Brasil após a criação da associação. Eu sou chefe do Laboratório de Integração e Testes, sou engenheiro de eletrônica pelo ITA em 87, depois mestrado no ITA, doutorado na Inglaterra, na Universidade de Loughborough, com o tema Engenharia de Sistemas. Fiz em parceria com a Ford Motor Company, da Inglaterra. Depois eu fiz um pós-doutorado nos Estados Unidos, no MIT, em exploração espacial, em identificação dos requisitos para a exploração espacial de uma forma que fosse sustentável politicamente, financeiramente e também em termos de segurança, atendendo os requisitos de segurança e, obviamente, ciência e tecnologia dos Estados Unidos, né? E depois, mais para frente um pouquinho, em 2011, fiz outro pós-doutorado na Universidade de Würzburg, na Alemanha, mas aí para desenvolvimento de CubeSats, de modo a viabilizar um projeto sistema na primeira turma de engenharia aeroespacial do ITA, que foi de 2010 a 2012 essa turma. E eu fui também um dos fundadores dessa turma, desse curso de engenharia aeroespacial no ITA, que hoje se fundiu com a aeronáutica, e hoje eles têm um departamento, um curso de engenharia aeronáutica e aeroespacial, e os alunos escolhem uma ou outra área de concentração. Em relação bom, nós estamos no Laboratório de Integração e Testes, e é preciso contextualizar, né, por que nós estamos aqui se estamos falando de engenharia de sistemas. Bom, esse laboratório tudo tem a ver com engenharia de sistemas, porque se a gente pensar no modelo V tradicional da engenharia de sistemas, nós temos um lado esquerdo do V, que é onde a gente faz a arquitetura do sistema, lá desde a necessidade, né, até o projeto detalhado do sistema, que é o requisito do subsistema. E do outro lado do V, do lado direito do V, nós fazemos a verificação, a integração, verificação e validação do sistema. Então este laboratório, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, é um laboratório para integração, verificação e validação de um produto espacial, né? Nós fazemos alguns trabalhos também para outras indústrias, qualificação de produtos industriais. Se não houvesse esse laboratório, teria que ser feito no exterior, então, automóveis, telefones celulares, tablets, precisam passar por esse laboratório, equipamentos de médicos hospitalares. Então a gente fala que a gente permeia a vida de uma pessoa, porque a gente testa desde a incubadora, passando pelo telefone celular na adolescência, né, indo até a cama do hospital, né, nós também testamos aqui. Em relação à história, né, obviamente estamos falando de engenharia de sistemas, a gente precisa falar do Incose, então, né. Bom, o Incose, como eu disse, né, me tornei membro em 1996. Voltei para o Brasil em 99. E eu fui a alguns congressos ao longo dos anos 2000, né? E havia sempre, a gente encontrava algumas pessoas nos congressos. Encontrei o Werneck da Promon, encontrei a
a Maica Machado, que trabalhava com o Robert Halligan. Mas era um encontro assim, vamos fazer alguma coisa, mas nós éramos muito poucos membros naquela época. Em 2004, eu encontrei o Robert Halligan no MIT, naquele pós-doutorado, e ele colocou que ministrava cursos no Brasil, que estava interessado em expandir, não é? Que achava que o Brasil tinha potencial para isso. Ele não conseguia entender porque ele vinha para o Brasil e dava aula para chilenos no Brasil, em Curitiba. Então eu disse para ele, Robert, você precisa ir para São José dos Campos, lá, Engenharia de Sistemas no Brasil, em 2004, 2005, Engenharia de Sistemas em São José dos Campos. Inclusive, a partir do ano 2000, houve um esforço muito grande da Embraer, né, de implantação de Engenharia de Sistemas. E a partir de 2005, então, o Robert veio para o Brasil, passou a vir anualmente, 2 vezes por ano no Brasil, e ministrava esses cursos de Engenharia de Sistemas no LIT. E a cada encontro, ele sempre eu diria que ele é um patrono, né, do INCOSE Brasil, porque ele se dispunha, porque nas reuniões que nós fazíamos para formar o INCOSE Brasil, que se sucederam, né, 2006, 2007, 2008, ele sempre vinha, e a gente fazia em torno do curso dele, ele sempre propunha ele dar uma palestra gratuitamente, isso atraía as pessoas, né? Então, a partir de 2010, em que a gente teve o George, quando o George se associou, né, se aliou, né, a gente, o George, o Werneck e eu, quando nós tivemos essas 3 pessoas, aí a gente passou a se reunir regularmente e aí decidimos a formar mesmo a associação, mas precisávamos de chegar a 25 membros. Nós conseguimos chegar a 25 membros em 2012, quando ela foi criada. O processo de criação foram feitos vários eventos aqui no laboratório, aqui no LIT, e era um evento nacional, nós convidávamos pessoas de diferentes estados. Me lembro dos professores de Minas Gerais, né, que são relacionados ao curso de Engenharia de Sistemas da UFMG, vindo aqui muitas pessoas de São José dos Campos, muito apoio da Embraer, Promon em Campinas, naturalmente o Jorge vindo de Goiás para cá, né? Então nós fomos nos ganhando corpo, ganhando massa crítica, né, para de fato fundar a associação aqui no Brasil, em São José dos Campos. E nós, então, a final de 2011, nós criamos o Systems Engineering Day, Systems Engineering Week, Systems Engineering Afternoon. Nós criávamos esses eventos aqui e as pessoas vinham, né? Para vocês terem ideia, o evento de criação da associação reuniu, nós fizemos no auditório 200 lugares do LIT, né? Porque a gente colocou aquilo como um momento histórico, as pessoas tinham que assinar uma ata, como uma reunião de condomínio, né? Você assina a ata e ali estava escrito que nós concordamos em criar uma associação de engenharia de sistemas no Brasil e todas as pessoas assinavam aquela. Isso era um requisito necessário. Depois nós fizemos uma outra reunião, essas pessoas, muita gente daqui de São José dos Campos, né? E essas pessoas que vinham de Minas Gerais, de Goiás, do sul do Brasil, do Rio de Janeiro, pessoal ligado ao CETEX, principalmente, veio, né? Principalmente veio pessoal da Senai Cimatec da Bahia, veio pessoal da UFSC, aquele campus de engenharia da mobilidade, em Joinville, né? Foi realmente, as pessoas compraram a ideia, né?
E aí foi uma coincidência astrológica, que eu digo, que o Laos, o George e eu, que escrevemos o Estatuto do INCOSE Brasil, descobrimos, acho que no final, perto do final do trabalho, que nós fazíamos aniversário na mesma data, 11 de maio de... Bom, o ano não coincide, mas a data coincide. E aí nós escrevemos esse estatuto, mas nós tínhamos conseguido, numa das reuniões, que os membros, numa outra reunião, que os membros aprovassem o estatuto em confiança, porque se a gente ficasse fazendo reunião a cada mudança que a gente fizesse, né, porque tinha advogado envolvido, né, para nos orientar, não dava, não era factível. Então a gente conseguiu essa confiança, que as pessoas assinassem uma ata de reunião, reconhecendo o estatuto, aprovando o estatuto, e com isso, com esses documentos, nós conseguimos então criar. Assim foi criado. Eu permaneci ativo, né, digamos assim, no INCOSE até 2014, porque eu fui o primeiro presidente, e o Jorge era o presidente eleito, né, então em 2014 o Jorge assumiria o lugar, isso já estava estabelecido. Mas em 2013, fevereiro de 2013, quase um ano depois, eu me tornei chefe do Laboratório de Integração e Teste, esse lugar que nós estamos, e foi muito difícil conciliar as atividades e também a questão sensível, que era eu ser o chefe do laboratório e as pessoas se reunirem aqui, como se eu estivesse beneficiando uma entidade privada. E aí eu tenho acompanhado de longe agora o trabalho de vocês, o Jorge já tinha essa ideia de unidades regionais desde aquela época, eu fico feliz que tenha tido sucesso. A gente também tinha uma ideia de um conselho consultivo no INCOSE Brasil que fosse formado pelos stakeholders, principalmente pessoal de indústria ou stakeholders interessados em engenharia de sistemas, afetados por engenharia de sistemas, que pudessem discutir isso sem um compromisso, digamos, formal com a associação, mas que pudessem dar sugestões. Essa é uma ideia, mas eu sei que é difícil implementar, mas imagino que vocês estejam nessa linha, nesse caminho também, né? Então, em relação ao INCOSE, é isso que eu tenho a dizer em termos de história, né? Bom, eu sou professor de Engenharia de Sistemas da pós-graduação do INPE. A gente também foi o fundador do curso de pós-graduação em Engenharia de Sistemas acho que no Brasil, né? Mas foi no INPE em 2006 começou esse curso. Se formalizou em 2008. Mas eu já era professor de Engenharia de Sistemas no ITA, na pós-graduação do ITA. Depois, entre 2010 e 2014, eu fui professor de Engenharia de Sistemas para graduação do ITA. Uma experiência fantástica, né? Porque os alunos são muito bons, porque eles te desafiam muito, então você aprende, melhora. Essa diferença entre dar aula para graduação de Engenharia de Sistemas e dar aula para pós-graduação, existe uma diferença? Existe uma diferença. Na aula para graduação, você tem que ser mais conservador, né? Você tem que passar principalmente o conhecimento estabelecido para eles, né? Tipo manual do INCOSE, né? Para pós-graduação, você passa os caminhos para onde a engenharia de sistemas está indo. Então, você vai apresentar trabalhos relacionados a o que está acontecendo em termos de análise de stakeholders, o que está acontecendo em termos de Model-Based Systems Engineering, o que está acontecendo em termos de integração, Project Management Systems Engineering, o que está acontecendo em termos do escopo de engenharia de sistemas, quer dizer, essa transformação de ser Product Focused para ser Product and Service Focused. Então, essas mudanças é que eu, particularmente, no curso de Engenharia de Sistemas para graduação, meu foco é mostrar para eles que eu preciso obter um produto no final. Enquanto para pós-graduação, eu expando o escopo e digo, olha, a solução
do problema não é o produto. É produto e todos os serviços que implementam os processos de ciclo de vida do produto. Se eu não tiver esse serviço, eu não vou ter solução para o stakeholder. Então essa basicamente é a diferença entre os dois. E como é que o senhor vê esses novos cursos que surgiram no Brasil, né, de engenharia de sistemas na graduação? Então é um curso inteiro de engenharia de sistemas. O senhor tem acompanhado, as primeiras turmas se formaram há pouco tempo, Sim. então assim, é uma coisa realmente nova, mas também já mostra um direcionamento do Brasil, né, para realmente consolidar a engenharia de sistemas, né, no país. O que eu acho é o seguinte, a gente são vários fatores que conspiram para que você encontre o seu caminho, né? Então, o fato de você fazer um curso de graduação de engenharia de sistemas, acho muito bom para essa pessoa que precisa descobrir o seu caminho, porque ela oferece um amplo leque de aplicações, né? Em especial, eu acompanhei mais de perto o curso de engenharia de sistemas da UFMG, né? E sei que a abordagem deles era muito mais de soft skills, de habilidades que o ser humano, o humano do profissional precisava ter para ser um bom engenheiro de sistemas, né? A habilidade em você trabalhar em grupo, em você extrair informações de uma equipe, porque eu digo sempre que o bom engenheiro de sistemas não é aquele que tem as respostas, mas é aquele que sabe fazer as perguntas, né? E essa habilidade é especial, não é uma habilidade você pode sistematizar, vai ser muito difícil você implantar isso, né? A pessoa tem que ter um certo talento, uma certa vocação para isso. E como selecionar, por exemplo, esse perfil? Como identificar um perfil? Bom, eu acho que existem alguns perfis, né, de engenheiro de sistemas. Você tem o perfil do arquiteto, aquele que gosta de pensar em como transformar requisito em solução. Você tem o perfil do requisito, aquele que gosta de identificar a partir de uma necessidade e transformar em requisito. Não necessariamente é o mesmo perfil. Você tem o perfil do Systems Manager, aquele que gosta de avaliar risco, avaliar custo, avaliar prazo, mas também a questão dos dados, né, do controle de configuração. E você tem o perfil do analista, aquele que gosta de fazer análises, simulações, para descobrir qual seria a melhor solução em um grupo de alternativas, né? E você tem aqueles que precisam verificar e testar, que tem que ter habilidade de teste. Então são alguns perfis, não existe um perfil. Um perfil, diria, único. Todos esses perfis, é difícil encontrar todos de uma pessoa só, né? São todos necessários e eu acredito que cada um pode escolher o seu caminho e ser treinado naquele caminho e desenvolver habilidades naquele caminho, além de ter um skill inato, né, uma vocação. Então são muitas oportunidades. Com esses perfis aí a gente entrega um bom produto. Se eles conseguirem trabalhar em conjunto, né, você conseguir confluir todos esses esforços, né? Sim, claro. Eles têm alguma coisa em comum, esses perfis? Eles trabalham bem em grupo, eles são mais generalistas? Como é que eles se conectam? Todos têm que ter uma questão da visão teleológica, né? Da visão do todo, da visão holística, de onde qual é o objetivo maior que eu quero atingir, né? Acho que essa é a grande chave do sucesso nesse caso. Se cada um estiver trabalhando, quer dizer, o systems thinking, né? É essa habilidade que
Todos precisam ter. Esse todos precisam ter. O thinking, a filosofia, o iniciado, né? A questão de ser o iniciado em engenharia de sistemas. Isso todos precisam ter. Essa questão do systems thinking é uma coisa que a gente consegue falar sobre, algumas palestras sobre o assunto e tal, mas como fazer com que realmente as pessoas que estão trabalhando com isso, elas entendam o que isso significa, né? Porque a gente tem algum projeto e, claro, tem perfis muito diferentes, né? E às vezes chegou o Systems Engineer lá, e aí, mas não, mas você está olhando o local, e você não pode procurar o ótimo local, você procurar o ótimo global, e aí como é que... E às vezes é difícil fazer essa ponte, né? E tem alguma dica, assim, de como é que a gente traz essas pessoas que estão trabalhando com a gente, que estão trabalhando junto com o Systems Engineer, né? Para esse mundo também, para você poder entender esse contexto maior e tem alguma... Como é que você trabalha no LIT, né? Como é que traz essa visão? Olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que há também, obviamente, quando eu listei os perfis aqui, eu não listei o perfil daquele que não é não é engenheiro de sistemas. E ele é necessário, eu preciso do especialista, não é? Há aqueles que têm noção do todo, visão do todo, e há aqueles que não têm, não querem ter, não precisam ter, e é bom até que não tenha muitas vezes, né? E são necessários também. Então, o que é preciso ter esse... Muitas vezes ele não tem que, né, ter, e você fica exigindo que ele tenha simplesmente porque nós estamos... é um sistema, você está trabalhando num sistema, você tem que... Mas muitas vezes você está fazendo um componente, o requisito, chegamos no requisito que pode ser entregue a ele e ele fazer um bom trabalho, né? Ele vai desenvolver a partir daquele. Ele vai desenvolver a partir daquele. Né? Então eu acho que isso também existe, isso precisa ser reconhecido e essa pressão precisa ser tirada. Não é? Porque afinal, o trabalho de engenharia de sistemas é para isso. É para que a gente chegue a requisitos que possam ser entregues por especialistas. Verdade. Né? E que possam depois serem integrados na solução. Então, há pessoas que não devem ter, não tem, e não é necessário que tenham. Né? Então, talvez seja essa a pressão que a gente sofra, né? De que está fazendo um avião que é um sistema, então todos têm que pensar sistema. Né? Todos têm que pensar sistema, mas você derivou os requisitos. E tem uma coisa em engenharia de sistemas, que você precisa atender os requisitos. Né? Precisa atender os requisitos. E é óbvio que você fez o requisito a partir de necessidades de stakeholders. Então, é claro que existe um gap entre a necessidade real e o requisito que você escreveu, assim como existe um gap entre o requisito que você escreveu e a solução final que vai ser dada, o projeto final que vai ser dado. Então, quer dizer, precisa entender também que existe esse gap, que é o que move o mundo, né? Que é fechar esse gap, que é a grande sacada, né? Estreitar esses gaps. Você comentou, né, que o Robert Halligan, ele tinha, né, a preocupação, ele via, o Brasil é um país, né, do tamanho que é, com potência que tem, capacidade que tem, e não estava ainda nem engateando, talvez, isso aí, na engenharia de sistemas. Como que o senhor hoje vê empresas e também no meio acadêmico, né, a engenharia de sistemas, assim, a que nível que nós estamos, até onde nós podemos chegar, né? Inclusive o senhor também tem a vivência aqui no LIT também. Bom, há um esforço enorme no Brasil, das empresas, das escolas, do meio acadêmico, agora, né? A partir, eu diria, principalmente, na Embraer eu sei que é a partir do ano 2000 esse esforço, mas no meio acadêmico eu diria que meados da década de 2000, né? Um pouquinho mais tarde, quando devia ser o contrário. Né? Então, eu acho que
Em termos de produtos sistema no Brasil, nós fazemos muito pouco ainda, né? Empresas que fazem produtos sistema no Brasil, concebem, né? Todo o processo de arquitetura, eu diria, né? Mas o que eu vejo é que o fato de você estar criando competência no país para isso é um driver. Imagina o ITA, né? O ITA começou em 1950, a Embraer surgiu em 1970. Então você teve um período de criação de competência, né? Nós observamos também, agora recentemente, na década de 2010, né, nessa década que nós estamos, a criação de cursos de engenharia aeroespacial, engenharia de mobilidade, que são essencialmente engenharias para sistema. Então a gente observa que houve uma semente plantada. Eu acho que a gente ainda pode colher os frutos disso, assim como aconteceu com o caso do ITA Embraer. Tá? Eu acho que todo esse esforço de engenharia de sistemas vai nos levar a isso. Porque mais do que entregar produtos, a engenharia de sistemas permite que você entregue soluções. Eu acho até que você pode expandir isso, eu imagino que no futuro vai acontecer, de você usar a engenharia de sistemas para ajudar as pessoas mesmo, resolver os problemas das pessoas, para você planejar a vida de uma pessoa, porque eu sempre digo que você começa a solução não pelo produto, mas pela vida dele. Então, o nível de abstração mais alto não é o sistema que você vai fazer, mas a vida desse sistema. Então eu acho que isso serve para as pessoas também. Né? É interessante porque quando a gente começa a estudar e entender o Systems Thinking, muda a nossa forma de ver realmente o mundo, muda a forma de ver a vida, né? Então, assim, parece que muda uma chavinha, fala, nossa, parece que as coisas ficaram mais claras, mais amplas. Você começa a se questionar, por exemplo, a ser mais crítico, por exemplo, na questão de o que é valor, o que é custo, de um modo geral, né? E fazer coisas para que você aumente valor, reduza custos. Por exemplo, quando você pensa que a sua casa fica o dia inteiro vazia, você fica no trabalho, ou a sua família fica na escola, no trabalho. Desperdício, né? Não poderia fazer, não poderia repensar isso. Ou estacionamento, você está trabalhando, o estacionamento fica lotado de carro. Aquilo é só custo, né? O carro está ali parado, porque você precisa de um valor, que é o quê? A disponibilidade. A hora que você sair, você quer ter o carro. Mas será que você não podia ter a disponibilidade de outro jeito? De outro jeito? Então, engenharia de sistemas faz com que você pense nesse balanço, porque o maior measure of effectiveness, né, é o valor e o custo, esse balanço, valor e custo, de mais alto nível de abstração. Você desdobra depois em vários subfatores, mas esse é o mais alto nível de abstração, eu diria, em termos de qual é a measure of effectiveness, o que você quer conseguir. Eu quero maior valor e menor custo. Como? A engenharia de sistemas é a resposta. Bom, o LIT, esse laboratório de integração e testes, ele foi concebido no final da década de 70, início dos anos 80, um programa chamado Missão Espacial Completa Brasileira, que houve aqui, com o objetivo de desenvolver 4 satélites, criar o laboratório de integração e testes, criar o centro de rastreio e controle de satélites, criar a base de lançamento de Alcântara, capacitar o Instituto de Aeronáutica e Espaço, o IAE, para desenvolver o foguete, o lançador. Então, todas as capacidades necessárias para eu colocar um satélite no espaço eu teria com isso. Né? Na verdade, ele começou modesto, né? O LIT foi inaugurado em 2 de dezembro de 1987 para qualificar satélites de até 200 quilos. O primeiro satélite SCD nacional foi lançado em 1993 e o LIT criado em 1987, né? Mas não foi de um foguete nacional, foi de um foguete
americano lançado de um avião chamado foguete Pegasus. E esse satélite ainda está operacional, desde 93. Ainda está operacional. Era para durar 2 anos. Mas nós não podíamos falhar. O LIT, então, a partir do ano... o LIT foi, obviamente, concebido por uma pessoa que eu preciso mencionar aqui, que é o Dr. Clóvis Solano Pereira, que é uma das pessoas que eu considero extremamente imbuídas de Systems Thinking, né? Apesar de ele nunca ter feito nenhum curso formal disso. E ele, a partir do ano 2000, nós fizemos a primeira expansão do laboratório para poder qualificar satélites de até 2 toneladas, 4 metros de dimensão máxima, que é os satélites da série Sibers, que é os satélites que o Brasil faz com a China. E a partir do ano 2012, nós tivemos o desafio, por uma demanda governamental de defesa e de comunicações estratégicas, de ampliar a banda larga para as áreas menos favorecidas do país, o desenvolvimento de um satélite de maior porte ainda. Mas esse geoestacionário de telecomunicações que o Brasil não era capaz de fazer. Então, o programa SGDC, para isso o LIT precisa se expandir mais uma vez. E chegar a satélites de até 6 toneladas, 7 metros de dimensão máxima. Mas é um desafio tecnológico diferente porque é geoestacionário. Esses outros satélites anteriores eram todos satélites de órbita polar. Então, o LIT completou 30 anos agora, no final de dezembro. Nós temos hoje 2 satélites sendo integrados aqui, o satélite Amazônia 1 e o satélite Sibers 4A. Além disso, o laboratório qualifica produtos da indústria em geral desde o ano de 1994, principalmente produtos da indústria automobilística, de informática, telecomunicações e médico hospitalar, além do espacial, naturalmente. A ideia é que o laboratório seja um laboratório multiusuário para a área espacial. Então, que as empresas, que a cadeia de suprimento da área espacial não precise desenvolver meios de testes próprios. E com isso, tem uma economia aqui, uma economia de escala nos diversos testes que precisam ser feitos. É isso, basicamente. Pessoal, esse foi o nosso Systems Talks com o professor Gilson Loureiro. A gente agradece mais uma vez ao professor pela disponibilidade. E se você quiser fazer parte, né, do INCOUS Brasil, siga o nosso canal no YouTube, tem a nossa página no Facebook também. Procurem um de nós e a gente ajuda aí como você se tornar membro do INCOUS. Muito obrigado, professor. E como se beneficiar depois disso, né? Beleza. Obrigado a todos, obrigado a vocês da audiência também por seguir o vídeo, né? O talk que nós fizemos aqui. Obrigado.